Paz, irmãos, bem-vindos. Abra sua Bíblia comigo em Marcos. Marcos, capítulo 4. Hoje é uma palavra de esperança, amém? Quem estava aqui domingo? Marcos 4. Versículo 35, 41. Marcos 4, 35 a 41. Todos acharam? Então vamos ler. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos, Senhor. Nós engrandecemos o teu santo nome, Pai, e te louvamos. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade de adorar o Senhor. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade de estar na tua presença. Senhor, nós queremos colocar essa palavra diante do Senhor. Te pedimos, ó Deus, fala conosco. Abra, Senhor Deus, os nossos olhos, nosso coração, os nossos ouvidos. Pai, que tudo seja conduzido conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade nessa noite. Flua neste lugar. Que nós possamos sair daqui transformados, ó Pai, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos falar hoje a respeito desse texto onde Jesus ele acalma a tempestade. Amém? E eu quero falar a respeito das tempestades que vêm nas nossas vidas. As tempestades, irmãos, elas são inevitáveis. Amém? Não importa se nós somos cristãos ou não, ela vai chegar para todos nós. Mesmo depois de nós andarmos com Jesus, nós andamos, elas são inevitáveis. Muitas vezes essas tempestades, elas são imprevisíveis. É assim ou não é? Às vezes nós estamos lá vivendo a nossa vida, andando, as coisas estão indo, de repente vem uma tempestade, um vento, que você fica tonto, você não entende por que aquilo ali está vindo, o que está acontecendo, mas elas vão vir. Algumas tempestades, elas vão vir na nossa vida, irmãos, e a gente vai perder o controle da situação. Às vezes nós não vamos conseguir resolver a tempestade. Nós vamos ficar perdidinhos, tontos. Mas essas tempestades também, elas vêm para nos ensinar. A gente precisa entender que Deus ele não desperdiça sofrimento na nossa vida. Toda vez que nós estamos passando por uma tempestade, que nós estamos sofrendo, Deus está ali nos ensinando, uma escola do Senhor sobre as nossas vidas. No contexto aqui, Jesus ele tinha ensinado, se a gente voltar um pouquinho à Bíblia, ele estava ensinando a respeito do reino, a respeito das palavras, por parábolas. E Jesus ele dá uma ordem para os seus discípulos. Ele fala para eles, lá no versículo 35. Ele fala para eles, vamos lá, a gente já pregou aqui, então agora nós vamos passar para outra margem para continuar os ensinos, É interessante que Jesus ele está fazendo uma transição, com os discípulos da teoria para a prática.
Pensa bem, antes ele estava ensinando a respeito das parábolas, falando a respeito do reino, e agora ele vai fazer o quê? Ele vai botar os seus discípulos para aprenderem, né? Vamos lá aprender na prática agora. Vamos ver se vocês estão entendendo as coisas a respeito do reino. Então, no reino de Deus, não é só nós vamos ouvir, nós vamos ler, nós vamos aprender de Deus, mas nós temos que praticar. Nós vamos ter que praticar. Nós vamos ter que passar pelas dificuldades. Nós vamos ter que passar pelas provações. Né? Lá em João 16:33, abre para mim, por favor. Se você quiser abrir aí. João 16:33. Olha o que Jesus fala aí. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, irmãos, não existe uma vida com Deus sem aflição, sem dificuldade, sem luta, sem desafio. Então, nós vamos experimentar, nós vamos passar pela escola do Senhor, né? Nós vamos ser treinados, a gente precisa ser treinado. A gente é cheio de nhaca, né? Sim. Todo mundo aqui, além de mim, tem nhaca? Cheio de coisinhas, né? E o Senhor, Ele vai nos moldando, Ele vai nos tratando, Ele vai nos ensinando, Ele vai fortalecendo a nossa fé através das dificuldades, através das tempestades. E o mais lindo e maravilhoso de tudo é que quando a gente está no meio de uma tempestade, a gente se sente perdido, né? Aí o Senhor, Ele entra com o milagre. Quando você não está aguentando mais, quando você está lá desesperado, que as coisas já estão fugindo do seu controle, o Senhor, Ele entra. O Senhor, Ele traz a solução. Ele faz o milagre. Né? Lá no versículo 38, na parte B, na parte A dele, fala: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Né? Aí a gente lê no 37, o barco ali, gente, já estava tudo cheio de água. Imagina a cena, a situação. Imagina você dentro de um barco, começa uma tempestade de vento, e é interessante, se você vai ler a respeito do lugar, esse lugar que eles estavam lá, ele era propício já a essas tempestades, aconteciam sempre essas tempestades de vento ali. Então Jesus, ele já sabia que aquilo ali ia acontecer. Né? E Jesus estava fazendo o quê? Dormindo, descansando, deitado lá, provavelmente cansado, que já tinha pregado para o povo. Né? Fala, o que é? Vamos descansar. Né? Lá no versículo 37 fala que o barco ele já estava, né? Já estava cheio de água. E no 39, Jesus acalma o mar. No 40 ele fala, tenha fé. E no 41 os discípulos perguntam, quem é esse? E daí eu quero trabalhar, né? Quero falar a respeito de 3 questões desse texto nessa noite. Que são essas 3 perguntas que estão aqui, ó. A primeira pergunta, versículo 38, que está lá, ó. Jesus estava na polpa, dormindo sob o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importas que pereçamos? Irmãos, pergunta, quem aqui já fez essa pergunta para Deus, no momento de dificuldade? É comum, né? Às vezes a gente está lá no meio de uma enfermidade, a gente está numa crise de casamento, né? O filho, às vezes, já alguém está perdido no mundo, às vezes algum aperto financeiro, ou às vezes um desemprego, né? Problema no relacionamento, está enrolado com alguma situação que você olha e não está entendendo por quê. E aí, às vezes, nós questionamos, nós fazemos essa pergunta para Deus, como os discípulos fizeram. Imagina os discípulos, né? Desesperados, gente, com o barco batendo para tudo que é lado. Imagina a cena. Eu gosto de ficar imaginando a cena. Imagina a cena, né? O barco. Quem que já andou de barco? Né? Agora você imagina você no meio do mar, aquelas ondas vindo, o vento levando, e Jesus dormindo, gente. Tranquilo, pleno. Imagina o desespero. E assim somos nós. A gente está olhando para a situação desesperado. É fácil ou não é quando alguém está desviado dos caminhos do Senhor? Ou quando alguém está em desobediência?
que a gente vê as tempestades vindo sobre a vida dessa pessoa, é fácil a gente entender, assim não é? A gente fala assim, o irmão está passando por luta, o irmão está passando por tempestade, porque ele está em obediência. Lembra de Jonas? Jonas desobedeceu, foi para o lado onde que não era para ir, a tempestade veio, bagunçou tudo, veio a luta, aí você fala assim, não, olha lá, está passando por luta porque está em desobediência. Mas e quando a gente está fazendo tudo direitinho? E quando a gente está nos caminhos do Senhor direitinho? Quando a gente procura ser um bom filho, um bom cristão, né? Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente tem intimidade com o Senhor, bate desespero, irmãos. É normal vir desespero, assim como veio esse questionamento com os discípulos. Mestre, mas o Senhor não importa que eu estou perecendo? Na cabeça dos discípulos, Jesus estava demorando, né? Que horas que Jesus vai acordar? A gente está aqui nessa peleja, nessa luta, que medo. Mas Jesus não acorda. E muitas vezes nós nos comportamos assim também, irmãos. Às vezes a luta é tão pesada, que a gente acha, o que está acontecendo? Que Deus não fala comigo, Deus não dá a resposta, Deus não entra com a providência, Deus não resolve a situação. E às vezes, irmãos, nós vamos orar por meses, por dias, às vezes por anos. Às vezes vai ser uma vida, orando, buscando. Mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E nós precisamos confiar em Deus. Se nós somos filhos, se nós somos servos, se nós temos buscado fazer de acordo com a vontade do Senhor, confia. Confia nele. Confia, o Senhor ele precisa nos ensinar algumas coisas. Então, quando nós estivermos em alguma situação, quando a tempestade vier, descansa no Senhor. Entenda que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. E entenda também que não é no nosso tempo. Às vezes a gente quer que as coisas se resolvam de um dia para o outro. E infelizmente ou felizmente não vai ser assim. Tudo tem uma explicação, né? Lembrei da mãe. A mãe falava, Deus complica, descomplica, depois explica. Né? Minha mãe falava isso muito pra gente. Então, irmãos, nós precisamos descansar. Aprender a descansar e a confiar no Senhor no meio da adversidade, no meio dos problemas. Mesmo que as coisas estejam se agravando, nós precisamos confiar no Senhor. Confiar em Jesus. Eles não entendiam o silêncio de Jesus. Que uma pessoa que está dormindo, ela está inconsciente, certo? Quando você está dormindo, você dá notícia do que está à sua volta? A gente não dá notícias. Jesus estava dormindo. E às vezes, irmãos, Deus vai ficar em silêncio. Às vezes, no meio da dificuldade, da tempestade, Deus vai ficar quieto. Às vezes nós vamos estar aflito, precisando, né? A gente implora de tudo que é jeito. Senhor, fala comigo. Deus usa alguém para falar comigo. E Deus vai ficar em silêncio, irmãos. Mas nós não podemos esquecer que o Senhor está conosco a todo momento. Deus está presente em todo momento. Eu acho que o silêncio, quando Deus fica em silêncio, é quando a nossa alma mais grita, né? Assim, quando a gente passa por aquele silêncio de Deus, é quando a nossa alma mais... Mas nós precisamos entender que o Senhor está ali conosco. O Senhor está nos conduzindo. O Senhor está no barco. Jesus estava no barco, controlando a situação, junto ali com eles. E isso nos leva, depois disso tudo, né, de acontecer, depois que eles vão lá, acorda Jesus, quando eles veem que as coisas ali estão agravando, eles vão lá, despertam Jesus, e aí nós vamos para a segunda pergunta, ó, que está no versículo 40. Então lhes disse, por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? Irmãos, a gente vai saber que a gente tem fé nesses momentos, não é?
É tão fácil a gente falar que a gente crê em Jesus, que a gente crê em Deus, né? Que nós somos um povo de Deus, quando está tudo bem, quando está tudo lindo. Apesar que eu falo que se a sua vida está muito tranquila, irmão, tem alguma coisa errada. Você está precisando ser mais fervoroso. Porque toda vez que você está ali fervoroso, no centro da vontade de Deus, você incomoda o inferno. Você incomoda e as coisas ficam agitadas ao seu redor. Mas olha que interessante. Jesus fala para eles, por que vocês estão tímidos? Por que vocês não têm fé? Eu já dei a promessa. Aí se a gente volta lá no início do versículo, lá, ó, Jesus fala, ó, naquele dia sendo tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Jesus já tinha falado que eles iam passar para outra margem. Gente, se era Jesus, Jesus estava dormindo no meio da tempestade, eles iam chegar na outra margem. Porque a promessa ela já tinha sido liberada sobre eles. A promessa de Jesus e realidade é a mesma coisa. A gente precisa entender, né? Nós lemos a Bíblia, nós vemos quantas promessas de Deus há sobre as nossas vidas. Mas quando nós estamos passando perrengue, parece que a gente tem amnésia. A gente esquece de tudo. Irmãos, já foi pago um alto preço. Tudo que nós precisávamos já foi conquistado lá na cruz. Jesus já conquistou. Jesus é conosco. Outra coisa que eles esqueceram, a presença de Jesus estava lá. Ou seja, a presença de Jesus está sobre a nossa vida. A presença de Jesus está sobre a nossa casa, está sobre a nossa família. Irmãos, se a presença de Deus, se a presença de Jesus é conosco, por que nós vamos temer? Por que nós vamos entrar em desespero, arrancar os cabelos? Irmãos, nós precisamos ter fé. Ter fé. Não é fácil, irmão. Não estou aqui falando que é fácil. Não é fácil. Mas nós precisamos crer que o nosso Deus é um Deus poderoso, que nos guarda. Sabe qual que é o nosso problema? Que às vezes a gente acha que a criatura é maior do que o Criador. E não, irmãos, o Criador é maior do que tudo, de todas as coisas. Foi Deus que criou tudo e todas as coisas. Nós vivemos num mundo, num lugar onde foi Deus quem criou. Tudo que está ao nosso redor está no controle de Deus. E se tudo está no controle de Deus, se tudo foi Ele quem criou, se tudo foi Ele quem fez, por que a gente desespera? Por que a gente desespera, irmão? Por que a gente desanima? Por que a gente anda de cabeça baixa, abatido? Ah, irmãos, nós somos filhos do Rei. Somos filhos de Deus. É Ele que nos guarda. É Ele que nos sustenta. E olha que maravilhoso, né? Jesus, irmãos, é Ele que nos traz a paz no meio da confusão. Filipenses, abre lá, Filipenses 4, 6, 7. Decore isso daí, é um versículo bom para a gente decorar, para a gente ter em mente. Eu ia ler só o 7, vamos ler o 6 junto? Não ande, pegando Flávio. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, eles não deveriam ter medo nem temor naquele momento, porque a paz de Jesus estava naquele lugar. Sabe o que a gente precisa entender? Essa paz que excede todo entendimento, a paz, ela não é ausência de luta. Ela não é ausência de tempestade, ela não é ausência de tribulação.
A paz, irmão, é você passar por tudo isso tranquilo, tendo fé e crendo que a vitória já é do povo de Deus, que tem um Deus maravilhoso que está ali te guardando, te sustentando, te guiando pelas mãos, protegendo você, protegendo a sua casa. Sabe, mesmo que você está no escuro, que você não está conseguindo enxergar um palmo, porque às vezes é assim, às vezes o vento está tão forte que a gente fica sem conseguir enxergar, sem conseguir ter clareza. Mas, irmão, se você está no caminho certo, se você tem um relacionamento com Deus, com Jesus, se você anda juntinho dele ali, irmãos, não temas. Ele é contigo. Não temas. E eles não precisavam também, irmãos, por causa do poder de Jesus. Olha que Jesus poderoso. Esses homens já andavam com Jesus, já viam Jesus fazendo milagres. Jesus poderoso, aquele que tem poder sobre tudo e sobre todas as coisas. Aqui, se a gente for ler, né, vai ser o texto que o Carmelo trouxe semana passada, né, mas se a gente continua... Deixa eu voltar para Marcos aqui. Volta lá sua Bíblia para Marcos. Se a gente for continuar lendo aqui, depois que eles chegam lá, Jesus ele encontra num cemitério com um endemoniado. Ele expulsa o demônio desse homem, depois ele ressuscita a filha de Jairo, ele cura a mulher com fluxo de sangue. Jesus, ele vai criando, fazendo os milagres, os propósitos dele, ou seja, Jesus é poderoso. E esses homens, eles já andavam com Jesus, e eles já viam o poder de Jesus, mas no meio da tempestade, no meio da circunstância, no meio da confusão, eles entram em desespero. Irmãos, nós precisamos crer no Senhor, crer no poder de Jesus, ter fé. Nós não andamos por vista, amém? Nós não andamos por vista, nós andamos por fé, nós cremos. Nós cremos. Por isso que a gente sempre bate na tecla da importância do nosso relacionamento com Deus. Porque se nós não conhecemos a Jesus em intimidade, se nós não conhecemos o Senhor em intimidade, irmãos, ninguém confia em aquele que não conhece. Não tem como nós confiarmos em alguém que nós não sabemos quem é. Por isso da importância de termos relacionamento com o Senhor. Porque quanto mais nós andamos, quanto mais nós conhecemos, mais nós confiamos, mais nós cremos, mais nós amamos, mais nós nos entregamos. Então nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus. Terceira pergunta e última pergunta. Eles ficam tão assustados porque Jesus, ele simplesmente dá uma ordem, ele acorda e dá uma acalma. Aí lá no versículo 41 eles falam: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? Quem é este, irmãos, que até o mar obedece? Ele, junto com Deus e o Espírito Santo, está lá desde a fundação do mundo. Ele é o pão da vida, irmãos. Ele é o início e o fim, o alfa e o ômega. Ele é o nosso redentor. Ele é aquele que tem autoridade para expulsar demônios, para pisar em cabeça de serpente e escorpião. Ele, irmãos, é aquele que morreu por mim, que morreu por você, que se entregou naquela cruz para que nós tivéssemos salvação. Ele é o nosso Redentor. Ele é o pão da vida, irmão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que nos traz a paz.
Ele é quem nos guarda. Ele é Jesus, irmão, todo-poderoso. Irmãos, nós não podemos temer. Nós temos que nos agarrar em Jesus. Irmãos, Ele está sobre a natureza. Ele está sobre a morte. Ele está sobre as enfermidades. Ele está sobre tudo e sobre todas as coisas. Se nós estivermos com eles, irmãos, descansando nele, nós não temos que temer. Nós vamos entender o porquê do processo da tempestade. Nós vamos entender o porquê dos problemas depois. Depois ele vai explicar o porquê nós passamos. Sabe o que a gente precisa entender? Que nós somos um vaso. Nós estamos sendo moldados. E ser moldado dói, irmão. Eu gosto muito do texto que fala que a gente precisa descer à casa do oleiro. Porque quando a gente fala assim, vamos para o monte, eu já até falei isso aqui já algumas vezes, mas a gente chama vamos para o monte, é bom, não é? Lá no monte a gente vê poder de Deus, né? Deus ele está em evidência lá no monte. Mas quando se trata em descer na casa do oleiro, o negócio é um pouquinho mais embaixo. Né? Porque o oleiro, quando ele está ali na formação do vaso, e o vaso tem uma trincazinha, o que ele faz? Ele quebra. E ele começa a moldar de novo. Só que à medida que ele vai moldando, as digitais dele vai ficando naquele vaso. A criatividade dele fica naquele vaso. Nenhum vaso sai igualzinho, vocês sabiam disso? Nenhum. Cada um ele é individual, pode até parecer, mas é individual. E ali as digitais, a essência do oleiro vai ficando no vaso. E assim somos nós. Então quando a gente desce, quando Deus ele precisa tratar, quando Ele precisa nos ensinar, nós vamos sofrer um pouquinho, vai doer, porque nós vamos precisar ser quebrado. Mas as digitais do Senhor estão ficando em nós, irmãos. A essência do Senhor está ficando em nós. Deus está nos transformando. Deus está nos moldando. Então, irmãos, quando vier a tempestade, glorifica o Senhor. Amém. Lembra a paz que traz, que excede todo entendimento. O que fala antes, quando estiver passando? Por ansiedades, né? Irmãos, descansa no Senhor, glorifica a Deus, dá um glória a Deus, fala aleluias, ainda bem que eu estou aqui sendo moldado pelo Senhor, porque é sinal que eu sou filho, que eu sou servo, e que eu vou sair daqui transformado por Ele, restaurado, porque a vitória é do povo de Deus, irmãos. Amém. Amém? Então, em nome de Jesus, bem rápido, que domingo eu preguei 1 hora, bem rapidinho, um texto rápido, mas que nós possamos entender, irmãos, que quando a tempestade vem, ela não vem para nos derrubar, ela não vem para nos paralisar, mas é o Senhor permitindo para que nós possamos aprender e para que a nossa fé seja fortalecida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor é fiel. Muito obrigada, Deus, nós queremos te louvar. Deus, nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, Pai. Senhor, te pedimos perdão, Deus, pelas vezes que nós entramos em desespero, quando as lutas vêm, quando as tempestades vêm, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Pai, às vezes murmuramos, às vezes reclamamos, Pai. Senhor Deus, nós te pedimos perdão. Deus, e te pedimos, Senhor, fortaleça a nossa fé. Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda a confiar mais no Senhor. Nos ajuda a crer que o Senhor está no barco junto conosco. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está no barco, conduzindo tudo e todas as coisas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que os meus irmãos possam crer cada dia mais no Senhor, que no momento da dificuldade os olhos deles possam estar voltados para o Senhor, que é um Deus poderoso, que é um Deus zeloso, que é um Deus bom, que é um Deus que nos guarda, que é um Deus misericordioso, Pai.
Senhor Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigada, Pai, pelo teu grande amor. E nós declaramos, Pai, que nós te amamos também. Te amamos, Jesus. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Olha para Jesus. Sabe qual que é o segredo da vida cristã? Olha para Jesus. Pode estar caindo canivete, pode estar um monte de tremendo, pode for a luta que for. Tenha os seus olhos voltados para Jesus. Porque quando a gente está olhando para Jesus, irmãos, a gente não desvia, a gente não cai, a gente não se abate. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu e o Luiz ontem nós fomos fazer uma visita à noite. E no caminho eu estava conversando com ele. Umas coisas que a gente precisa aprender na nossa vida, nossa história, irmãos, é que as tempestades são as histórias que contaremos para os nossos filhos dos livramentos que Deus nos deu. Então, tudo que estiver acontecendo na sua vida são histórias que você terá para contar. É os livros da sua vida. Então, não desanime, não fique desesperançoso, só siga com fé sabendo. São só histórias que eu vou contar amanhã. São só não, né? São grandes e belas histórias de livramento do Senhor sobre nossas vidas, amém? Que Deus nos dê força, sabedoria e graça para que possamos alcançar, né, tudo aquilo que o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. Que o Senhor derrama a tua glória, a tua graça e teu amor sobre nossas vidas. Nos ajuda na nossa pequena fé. Nos ajuda, Senhor Deus, a passar as tempestades, a clamar pelo Senhor na hora da necessidade. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, eu oro, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai diante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, a igreja do Senhor seja abençoada, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.